Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre uma alegria podermos partilhar um pouco das reflexões e juntos caminharmos como igreja nesse tempo, dentro da nossa história, procurando escutar a voz de Deus, fazer sua vontade, pedir perdão dos nossos pecados e continuarmos caminhando com fé, sabendo que o Senhor nos precede, é para nosso sinal, nos dá luz do seu Espírito Santo, para que nós possamos ir adiante nessa nossa caminhada. É domingo, dia do Senhor, estamos dentro do mês vocacional, é uma tradição de alguns meses temáticos, temos na Igreja do Brasil, e nesse mês vocacional, cada semana ou cada domingo, tem um tema, tem uma vocação que é contemplada. A primeira semana foi sobre a vida dos ministérios ordenados, padre, bispo e diácono, né? Depois foi sobre a família, um Dia dos Pais, e começamos a Semana Nacional da Família. Depois, domingo passado, foi sobre a vida consagrada, a vida religiosa. E nesse domingo, a vida do cristão leigo, dos vários serviços da comunidade. O diretório de liturgia da nossa Conferência Episcopal diz que é vocação para os ministérios e serviços na comunidade. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós temos na igreja uma variedade, né, de ministérios, serviços dentro da comunidade e também fora da comunidade, sem dúvida. Mas a vocação contempla os vários tipos de trabalhos que eu exerço dentro da comunidade cristã. Essa vocação, né, de poder servir. E graças a Deus, nós vemos hoje na igreja, né, quantas pessoas, quantos cristãos leigos, né, casados, solteiros, jovens, idosos, crianças, etc., que exercem vários tipos de trabalhos, de funções dentro das nossas comunidades. Eu creio que esses aspectos todos, ao comemorarmos, ao celebrarmos os 50 anos de início do Concílio Vaticano II, que o faremos em outubro desse ano, mostra bem esse dinamismo da igreja que, pela ação do Espírito Santo, foi suscitando também essa corresponsabilidade dos cristãos leigos para o serviço. Além da missão principal do cristão leigo, que é ser presença de Cristo no meio da sociedade, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no mundo, do outro lado, também exercem no interior da igreja muitas funções. Catequistas, por exemplo, inclusive esse final de semana sempre foi tido também como vocação do catequista, dia do catequista, a importância do catequista na igreja. Hoje, com essas novas nomenclaturas da iniciação cristã, como introdutor e outras coisas mais, lembre para nós, meus irmãos e irmãs, como nós temos trabalho para todos. Aquilo que Cristo já falou, né, que a messe é grande, os operários são poucos, continua válido, por mais que temos gente, ainda somos poucos para tanta missão, para tanto trabalho de formação, de aprofundamento da fé, de evangelização. E claro, dentro da comunidade, nós vemos que nós cada vez mais temos mais necessidades, né, de que cada um desperte e assuma o dom que Deus lhe deu, nos vários ministérios e serviços na comunidade, para poder se colocar a serviço, como muitos se colocam, e nós temos aí em nossas paróquias, graças a Deus, muita gente, né, desde os trabalhos mais simples até os mais complexos, pessoas que dispõem a trabalhar e a servir. É a igreja que caminha na história, que através dos tempos vai também vendo, né, como vão aparecendo vários ministérios, vários tipos de serviços, né, como não foi no passado e no presente tem dado esse espaço e teremos dado outros passos no futuro. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que junto com toda a caminhada, que a ação do Espírito Santo foi conduzindo a igreja para que os cristãos leigos assumissem ainda mais sua corresponsabilidade na missão, tanto ao interno da igreja, como também a sua presença no mundo,
nós vemos que o grande impulso, né, que assumiu um pouco aquilo que vinha acontecendo na história da igreja no passado e levou para frente, foi o Concílio Vaticano II. Concílio que há 50 anos atrás começou e levou a essa bela participação, que hoje não se tem ideia de como seria possível tudo isso sem ter essa participação bonita dos nossos irmãos cristãos leigos dentro da caminhada da igreja e, é claro, além daquilo que é essencial, aquilo que é importante para o cristão leigo, que é a sua presença na sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, enquanto cristão, enquanto pessoa que testemunha Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, dentro desse mês de agosto, mês da contemplação das várias vocações, da oração pelas vocações, nos rezar também para que os cristãos leigos cada vez mais possam estar abertos aos vários ministérios, aos serviços dentro da comunidade e também possam não deixar faltar, né, tanto a catequese, como a evangelização, como a administração, como a organização da comunidade, através da sua participação. E que o fazem, e devem fazer assim, por causa de Jesus Cristo. Não é por uma promoção pessoal, nem com interesses pessoais, mas sim como um abrir o coração e servir, porque se encontrou com Jesus Cristo e quer também levar adiante a missão de Cristo, a missão cristã no mundo de hoje, também organizando bem a sua comunidade. Portanto, dentro desse mês vocacional, rezemos nessa intenção e rezemos principalmente para que os nossos irmãos e irmãs que estão nos vários serviços e ministérios da igreja se santifiquem também dessa forma. Aquilo que o fazem, o façam sempre para deixar-se levar e santificar-se, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. É um grande dom, uma grande graça, mas que supõe também essa formação e essa vida de conversão sincera na caminhada do cristão leigo na igreja. Portanto, vocação às pessoas que estão a serviço nos vários ministérios na igreja, em especial, né, todo o trabalho de catequese na igreja, de aprofundamento da fé, que é também outro tema desse ano, a partir de outubro, além de comemorarmos os 50 anos do início, né, do Concílio Vaticano II, vai iniciar também o ano da fé. E para isso, o Papa também comemora, quer que nós comemoramos 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja, a nova versão, novos resumos, claro, aquilo que a fé e a palavra de Deus nos falam, pois a Igreja traduz também nas diversidades de situações de hoje. Várias questões que vão aparecendo hoje que não tinha no passado, né, e que supõe justamente que os princípios norteadores da nossa vida também se apliquem as novas situações, por isso o catecismo, né, foi atualizado também nesse sentido, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, né, mês de agosto nos leva a contemplar esse trabalho e essa missão, né, o serviço dos cristãos leigos na igreja e, ao mesmo tempo, sabendo da sua grande missão, que é ser presença cristã, presença de Cristo nessa sociedade. A palavra de Deus desse 21º domingo do tempo comum que nós celebramos nesse final de semana, ela nos coloca, tanto na leitura do Evangelho como na primeira leitura, uma questão de opção, né? Que nós somos chamados a fazer opção na liberdade dos filhos de Deus, porque o Senhor nos propõe a vida, nos propõe o caminho e cabe a nós darmos a resposta. Eu creio que é justamente aí que vai situar também a nossa proposta para o mundo de hoje também. A igreja, na sua missão, ela não pode ficar sem propor às pessoas a boa notícia, propor o Evangelho. Porém, vai depender da pessoa aceitar ou não, acolher ou não, mas é a nossa missão propor e anunciar às pessoas a boa notícia, né? É isso que acontece no Evangelho e também na leitura primeira de hoje, né? Nós estamos terminando o capítulo 6 de São João no Evangelho, capítulo 6, versículos 60 a 69, que justamente nós temos ouvido nesses dias, todos esses domingos, sobre o pão da vida. A multiplicação dos pães e sobre o pão da vida, né, dentro dos domingos do tempo comum, nessa época, faz um pouco mais de um mês, que vamos escutando essa palavra de Jesus sobre o pão da vida, né? Nesse ano que lemos São Marcos, também lemos esse grande momento em São João. E Jesus, falando sobre isso, né? Os discípulos reclamam, isso é muito duro, falar que o seu corpo é comida, seu sangue é bebida. Como é que nós vamos entender isso, né? E muitos discípulos que estavam com Jesus se escandalizaram e também foram embora, né? E Jesus vai dizer, olha, isso escandaliza.
Então, quando for o momento do Filho do Homem, né, voltar para onde estava antes, ou seja, a sua morte, ressurreição e ascensão, não é? E ele fala assim, o Espírito Santo que ilumina, que dá vida, e, no entanto, há alguns que não creem, né? Aqui há alguns que não acreditam, já sabia já disso, né? Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, a Igreja Católica é aquela que, na sua caminhada histórica, aceitou e acreditou naquilo que Jesus Cristo diz, né? Este pão é o meu corpo, este vinho é o cálice do meu sangue. E ela continua vivendo isso através dos séculos até hoje. A missa é por aí. Nós celebramos a Eucaristia, celebramos a missa sabendo dessa presença de Cristo e que, ao participarmos do seu corpo e do seu sangue, pão e vinho, consagrados, transubstanciados, nós nos encontramos com o Cristo vivo que está presente no meio de nós. Nem todas as tradições cristãs acreditam nisso. Nem todas que dizem cristãos acreditam nessa palavra de Jesus, que o seu pão é seu corpo e seu corpo é comida, que o vinho é seu sangue e vinho é bebida, né? E há muitos que se escandalizaram no passado e ainda se escandalizam e não acreditam nisso que Jesus disse. Mas vamos pedir ao Senhor que nos dê o dom da fé para crermos cada vez mais. Por isso, meus irmãos e irmãs, o capítulo 6, né, é onde João vai colocar todo no discurso do pão da vida, toda a questão da Eucaristia, que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está na última ceia. Em João está no capítulo 6, lembrando um pouco desse discurso, falando, né, da sua vida entregue e daqui como nós somos chamados a nos alimentar dessa presença de Cristo Jesus, nosso Senhor, e crer, acreditar, mesmo contra toda a esperança e contra as situações que estão aí ao redor, dizendo o contrário. Tanta gente desanimada e não acreditando, não aceitando. O Senhor nos dá esse dom pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E pensamos que nós, meus irmãos e irmãs, creiamos cada vez mais nessa presença de Cristo na Eucaristia, que nós o acolhamos e nos alimentemos do seu corpo e do seu sangue. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, tanto a leitura do Evangelho como também a leitura de Josué lembra um pouco isso, né? Que diante das situações Jesus propõe e fala, vocês têm que escolher, têm que optar. Então Jesus fala, por isso eu disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram, já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus fala, os outros estão indo embora, porque não acreditam. Vocês também querem ir? Pedro, a igreja, vai dizer, Senhor, nós não temos para onde ir. Até teria, humanamente falando, mas quem tem fé, só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que tu és o Santo, né, o Filho de Deus. A mesma coisa acontece na leitura primeira de Josué, capítulo 24, meus irmãos e irmãs, que Josué convoca em Siquém todos os filhos de Israel, né, os que tinham voltado do Egito, os que estavam lá também, e coloca tudo em comum, e dizendo, olha aqui está a palavra do Senhor, né? Se desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem querer servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais, não é? E porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Josué deixa bem claro isso. Essa pergunta, meus irmãos e irmãs, continuamente volta para nós em todas as épocas. A quem nós queremos servir? Queremos continuar com Cristo ou não? É o que nós pedimos ao Senhor para responder o nosso sim. Nós queremos justamente seguir o Senhor, servir o Senhor, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Depois, meus irmãos e irmãs, a leitura da carta aos Efésios nos fala, hoje estamos aí também de uma certa forma concluindo a semana, né, que nos leva a toda a questão vocacional,
lembrando a vocação, todos os tipos de vocação, a importância das famílias cristãs darem testemunho da união marido e mulher, como Cristo ama a igreja, como a igreja está ligada a Cristo. Essa comparação da carta aos Efésios, né, vai aparecer cada vez mais, dizendo da importância dessa comunhão, o casamento, o matrimônio, que é sinal dessa união de Cristo com a sua igreja. Escutemos com atenção na palavra de Deus, na sua comunidade, na missa que você vai participar, e acolha com alegria o Senhor que Ele fala ao seu coração. Bom domingo a todos e boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.